partidária melhor. Vocês falaram em polarização e o Ari está trazendo aí uma manchete que eu acho que está explicando que o que se imaginava na eleição municipal como polarização Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, não é o que está acontecendo em São Paulo, Ari. Exatamente, Amadeu. A polarização Lula e Bolsonaro está definhando. Eleitores de SP não dão importância para apoio dos dois aos candidatos neste segundo turno. A gente tem a pesquisa. Vamos ver os números. Vamos. O Datafolha perguntou o seguinte: qual a influência de Lula no seu voto em Boulos? Olha aí, Ari. Para 21%, aumenta, quer dizer, o apoio de Lula a Boulos aumenta a chance de votar no candidato. Certo. Para 17%, diminui. E para 61%, não faz a menor diferença se Lula apoia ou não Guilherme Boulos. A grande maioria. Agora, a mesma pergunta foi feita em relação aos eleitores de Nunes sobre Bolsonaro. Vamos ver aí o que a pesquisa apurou. Olha aí, Ari. Aumenta para 20%, né, o apoio de Lula, de Bolsonaro ao prefeito Ricardo Nunes, aumenta a chance dele lograr êxito. 21%, de votar. Isso, de votar, exatamente. 20% não, Bolsonaro apoia o prefeito Ricardo Nunes, pois eu voto, agora eu voto. 21% eu acho que isso diminui até, e 58% diz, olha, Bolsonaro apoiando Nunes, não apoiando Nunes, não faz diferença. A mesma coisa, né? Basicamente, na margem de erro. Na margem de erro deu a mesma coisa. E o que você avalia sobre isso é que aquilo que se imaginava que São Paulo viveria uma pré-eleição de 2026, nada. Nada, porque é o seguinte, historicamente, a eleição municipal não é mesmo afetada pelo cenário nacional. Não é muito afetada, isso é histórico. O presidente, o que foi derrotado na última eleição para a presidência, vai apoiar esse candidato a prefeito e isso vai ser determinante. Não era historicamente. Só que nesta eleição, em específico, houve a expectativa de que fosse, dada a grande polarização do país, que ainda vive polarizado nesse Fla-Flu ou Fla-Vasco, como queiram. E então, dessa vez, alguns analistas disseram, vai ser diferente. Dessa vez haverá peso, sim, o apoio de Bolsonaro ou de Lula. O que as urnas mostraram no primeiro turno? Que o peso foi pequeno, menor, mas muito menor do que o previsto. E no segundo turno, o cenário permanece o mesmo. Eleição municipal sem a influência direta dos grandes players do cenário presidencial. E eles, professor, que vão para São Paulo. O Lula vai nesse fim de semana, hoje, amanhã, e o Bolsonaro vai terça-feira. Mas vão mesmo a passeio, né? A passeio. O Bolsonaro vai para uma churrascaria, você sabe que é um lugar que vai ter muita gente, vai numa churrascaria para manifestar apoio ao prefeito, que na verdade quer escondê-lo, porque não precisa mais dele. Precisava no primeiro turno, quando houve a questão do fenômeno Pablo Marçal, né? E aí o Bolsonaro não estava presente, fundamentalmente. Agora o Bolsonaro quer ser, aquela história, a vitória tem muitos pais, a derrota é órfã, né? Ele quer ser um dos pais da vitória, e não é um dos pais da vitória. Ao contrário, né? E agora o prefeito, sabidamente, olhando da perspectiva do prefeito Ricardo Nunes, não quer ter qualquer compromisso com o Bolsonaro. Então vai numa churrascaria, vão falar ali e tal, não vai ter repercussão nenhuma. E por outro lado, em relação à candidatura a Boulos, a questão central do Boulos é a rejeição. Ele tem a rejeição hoje que varia entre 53% dos entrevistados a 55% dos entrevistados. Portanto, é impossível que ele possa vencer uma eleição majoritária. Não tem condições, a rejeição é muito alta. E derrubar essa rejeição poderia ser uma tarefa do presidente Lula, mas se envolveu muito pouco na campanha. E não é aparecendo amanhã que vai resolver, muito menos se aparecer com a Janja, que aí piora mais. Ela não é muito bem avaliada aqui, não é uma Evita Peron, né? Então, a vinda do presidente também não vai agora ajudar. E o PT local puxou o tapete do Boulos, né? A família Tato, que domina o PT municipal e que teve uma grande derrota, porque um dos Tatos, são vários que são políticos,
não foi reeleito senador, salvo engano foi o Arcelino, eles também não fizeram força nenhuma. Ao contrário, alguns por baixo do pano apoiaram o prefeito Ricardo Nunes. Isso acontece na